presença, para mais uma vez, Senhor, bendizer, exaltar e glorificar o Teu nome. Ó Deus, estamos aqui, Senhor, com um propósito de ser canal de bênção, a fim de que o Senhor, por meio das nossas vidas, venha estar alcançando, Senhor, muitos corações, muitos lares, que nesse momento, Senhor, certamente estão, Senhor, conectados com os canais da nossa igreja. Sim, meu Deus, que o Senhor venha abençoar esses momentos que vamos estar aqui na Tua presença, onde a Tua palavra será ministrada, Senhor, e que o Teu Espírito Santo possa estar falando aos corações, que o Teu Espírito Santo possa trazer edificação espiritual nessa manhã. Meu Deus, que seja uma manhã em que nós possamos alcançar o crescimento espiritual, pois sabendo que a Sua vontade, Senhor, para a nossa vida é que isso aconteça. A Tua palavra nos diz que devemos buscar crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu Deus, abençoa a Tua igreja nessa manhã, espalhada, Senhor, por todo esse país. Tu sabes, meu Senhor, que a escola bíblica dominical é um dos trabalhos tradicionais da Tua igreja, uma das colunas da Tua igreja, aonde o Teu povo tem prazer de se reunir para aprender a Tua palavra. Ó Deus, estou certo que nesta manhã, mesmo os Teus servos não podendo estar presentes no templo, mas eu creio que nesse momento eles estão em suas casas. Ó Deus, certamente na Tua presença, buscando ao Senhor em oração, meu Deus, buscando ao Senhor por meio do jejum. Sim, meu Pai, nesse instante são muitos os servos do Senhor que estão na brecha da intercessão, assim como diz a Tua palavra lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, que o Senhor buscou alguém dentre o seu povo que estivesse na brecha, intercedendo para que o Senhor não destruísse a nação. Porém o Senhor a ninguém encontrou. Mas estou certo que não é este o nosso caso. Nós cremos que existem muitos servos do Senhor que estão na brecha da intercessão, que estão orando, apresentando a Ti esse momento tão crítico que a nossa nação, que o mundo está atravessando. Meu Deus, e só existe um escape, só existe uma maneira de sairmos dessa crise, de superarmos essa dificuldade que estamos atravessando. Somente o Senhor é quem tem a saída. Somente o Senhor é quem tem a cura, somente o Senhor é quem tem o poder para deter este mal, para colocar esse mal por terra. Por isso que estamos orando, estamos clamando, estamos nos humilhando diante de Ti, ó Deus, em consonância com a Tua palavra, pois o Senhor disse que se enviasse a peste entre o Teu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Sim, meu Pai, estamos buscando, Senhor, a Tua presença, a Tua face, estamos nos humilhando, nos prostrando diante de Ti. Ó Deus, estamos, meu Senhor da glória, colocando as nossas vidas diante da Tua presença, esperando que o Senhor nos escute dos Teus altos céus, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados. Sim, Pai, perdoa os nossos pecados, no aspecto pessoal, familiar, nossos pecados como igreja, nossos pecados como nação. Ó Deus, estamos diante de Ti, Pai, confessando a Ti as nossas culpas, os nossos erros, pois a Tua palavra nos diz de que se queixe o homem, se queixe dos seus pecados,
e certamente, meu Deus, o Senhor está buscando, Senhor, ó Deus, nos chamar ao arrependimento. Certamente o Senhor tem permitido essa calamidade, ó Deus, nos alcançar com o objetivo de que nós venhamos nos humilhar diante de Ti, venhamos reconhecer que só o Senhor é Deus, que em nós não há suficiência. Não, Senhor, que somente em Ti, meu Pai, é que podemos, meu Deus, ter a suficiência, que somente em Ti, meu Pai, é que podemos ter a força, ter a certeza de que sem Ti nada somos, nada podemos. Sim, meu Senhor da glória, nos ajuda a sermos vitoriosos, nos ajuda a triunfarmos, a prevalecermos como igreja diante desses dias que estamos vivendo, que as portas do inferno venham se fechar, ó Deus, e que a Tua igreja mais uma vez venha triunfar, Senhor, diante das lutas, diante das perseguições que sempre ela tem vivido durante a sua história, durante a sua existência aqui na terra, mas nada, Senhor, tem detido a Tua igreja, Senhor, jamais tem fracassado, porque sobre ela o Senhor liberou a Tua palavra, sobre ela o Senhor nos deu a garantia de que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Ó Deus, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa família, abençoa a nossa cidade, abençoa o senhor prefeito, a senhora vice-prefeita, os senhores vereadores e vereadoras, os senhores secretários, ó Deus, a todos os funcionários desse município, a todos os trabalhadores, comerciantes, a todos os moradores da cidade de Viçosa. Nós estamos colocando as suas vidas em Tua presença, ó Deus, também apresentando os profissionais de saúde, o hospital do nosso município, o médico, enfermeiros, toda a equipe, meu Deus, que trabalha no hospital, na parte da segurança, os motoristas, na parte da limpeza, a todos eles, meu Pai, que aí estão, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. Ó Deus, estamos intercedendo para que o Senhor venha guardar a saúde, venha guardar a vida física, emocional de cada morador desse município. Sim, meu Deus, que este vírus não encontre lugar em nossa cidade, que esse vírus possa ser repreendido, possa cair por terra, possa ser inoperante aqui em nossa cidade. Que o Senhor traga livramento, Senhor, que o Senhor venha guardar a nossa saúde, venha guardar a nossa vida desse mal. Ó Deus, que o nosso corpo possa receber a imunidade, a defesa, e que esse vírus, meu Senhor, não tenha nenhum poder sobre a nossa saúde. Ó Deus, também queremos apresentar o nosso estado, a senhora governadora do nosso estado, senhores secretários, deputados estaduais. Abençoa, meu Pai, o estado do Rio Grande do Norte, que a bênção do Senhor venha estar sobre o nosso estado. Ó Deus, que o Senhor venha visitar o nosso estado com saúde, detendo a ação desse vírus aqui em nosso estado. Sim, meu Deus, que o Senhor venha trazer a bênção, ó Deus, a paz, a graça, a fortaleza do Senhor possa estar sobre cada município, Pai, desse estado. Sim, meu Deus, também queremos colocar diante de Ti a nação brasileira. Ó Deus, queremos colocar diante de Ti o presidente da nação brasileira. Ó Deus, abençoa este homem, abençoa, Senhor, diante de uma responsabilidade tão grande que está sobre os seus ombros. Abençoa a sua vida, ó Deus, física, a sua vida emocional, sim, meu Pai, a sua saúde mental. Abençoa, Senhor, dá a Ele, juntamente com os seus ministros, com os seus secretários, dá a Ele a sabedoria, ajuda, orienta, ó Deus, a Ele no tocante à situação crítica que atravessa a nação. Ó Deus, que o Senhor possa conceder a Ele a sabedoria de saber lidar com essa situação e que Ele possa, meu Deus, ser bem sucedido diante, meu Deus, das suas atitudes. Abençoa, Senhor, os senhores deputados,
o Congresso Nacional, deputados federais, senadores. Sim, meu Deus, que a tua bênção possa estar sobre o parlamento do nosso país. Abençoe os senhores juízes, ó Deus, que compõem o poder judiciário, o Supremo Tribunal da Justiça, essas autoridades, Pai, tanto o presidente, tanto o parlamento, como também, Senhor, os juízes, os ministros de justiça. São eles, meu Deus, quem tem essa grande responsabilidade de tomar medidas, ó Deus, sobre o destino do nosso país. Que o Senhor venha abençoar maravilhosamente as suas vidas, que haja paz, que haja harmonia, ó Deus, entre os poderes, que haja paz, que haja harmonia, Senhor, na nação brasileira, porque a tua palavra diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Sim, meu Pai, nesse aspecto nós necessitamos estar unidos, pois somos, meu Deus, patriotas, fazemos parte do mesmo povo. Sim, meu Deus, e a tua palavra diz que quando nós vivemos o princípio da união, ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Ó meu Senhor da glória, abençoa a tua igreja aqui na nação brasileira, abençoa os pastores, a todos os membros e congregados que nesse momento enfrentam dificuldades, dado, Senhor, o que tem acontecido, ó Senhor, em nosso país, que tem trazido danos, que muito tem afetado a tua obra. Tu sabes, meu Pai, ó Deus, o quanto a tua igreja, o teu povo tem sofrido diante desses dias, aonde não temos, Pai, a liberdade de vir à tua casa, pois tu sabes, meu Deus, que há uma diferença de estarmos, meu Deus, te buscando no aspecto individual, ó Deus, para estarmos aqui na tua casa, nos congregando, ó Deus, realizando o culto coletivo. Sim, meu Pai, é momento distinto, Senhor, quando a tua igreja está diante da tua presença. Por isso estamos orando, colocando, Pai, as nossas vidas, ó Pai, diante desses dias difíceis que estamos atravessando, rogando, meu Deus, a tua intervenção, o teu socorro, pedindo, meu Deus, que o Senhor venha nos dar vitória. Ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos certos de que o Senhor nos ouve e pode nos conceder aquilo que lhe pedimos. Também queremos apresentar a nossa escola bíblica dominical, ó Deus, nessa manhã, onde vamos estar iniciando um novo trimestre, que venha ser, meu Deus, de bênção, de edificação, de crescimento espiritual para a nossa vida. Ó Deus, que o teu povo possa se despertar, possa apreciar a cada vez mais a tua palavra, Senhor. Dai-nos, meu Deus, dias, semanas, domingos abençoados, quando vamos estar aqui, Senhor, reunidos, quer, Pai, na tua casa, quer em nossos lares, mas creio, Pai, que em breves dias, certamente, teremos a liberdade de estar aqui na tua casa, por essa ocasião, todos juntos, aprendendo a tua palavra na escola dominical. Assim, meu Deus, rogamos as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, meus amigos, que nesse momento estão online, participando da nossa escola bíblica dominical, quer por meio do Facebook, quer por meio do Instagram, e sempre comunicando que após transmitirmos aqui ao vivo, estará disponível no YouTube, né? Então, que todos sejam bem-vindos à nossa escola bíblica dominical online, onde nessa manhã estamos iniciando um novo trimestre da escola dominical, comentário bíblico sobre a carta aos Efésios, né, que traz esse tema aí, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa é a lição bíblica que vamos estudar a partir de hoje, durante 3 meses, carta aos Efésios. E os irmãos que ainda não adquiriram a sua revista, podem passar aqui na casa pastoral, e já temos a revista, tanto a dos adultos, que está tratando da carta aos Efésios, como também a revista dos jovens, que está falando sobre o livro de Josué, certo? Então, está aí a
apresentação da nossa revista. Agora vamos abrir aqui a revista e vamos estar fazendo aqui uma apresentação dos estudos que vão ser ministrados durante esses 3 meses. O autor da revista, o comentarista é o pastor Douglas Batista, ele é pastor da Assembleia de Deus ali em Brasília, é realmente um servo de Deus a quem o Senhor tem usado maravilhosamente para ver o ensino da palavra. O tema é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Aí temos a lição carta aos Efésios, saudação aos destinatários, que é a lição de hoje. A lição 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Vai ser realmente uma lição bem interessante, baseada no capítulo 1 de Efésios. A lição 3, eleição e predestinação. Outra lição maravilhosíssima, onde realmente vemos aí que a igreja, ela foi eleita, ela foi predestinada por Cristo para viver eternamente na glória celestial. Lição 4, a iluminação espiritual do crente. Essa iluminação espiritual do crente, ela é proporcionada pelo Espírito Santo. Ela vai tratar, a lição desse trimestre vai tratar muito também dessa questão do Espírito Santo, pois o tema fala que é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então a iluminação espiritual do crente é concedida mediante a ação do Espírito Santo em nossa vida, e isso é o que faz a diferença, A lição 5, liberta do pecado para uma nova vida em Cristo. Muito bem, maravilhosa será realmente essa lição. Já o tema nos dá essa ideia de que vai ser algo interessante o que apresenta a lição 5, liberta do pecado para uma nova vida em Cristo. Foi para isso que o Senhor nos chamou, foi justamente isso que o Senhor fez em nossa vida, nos libertou do pecado para que venhamos viver uma nova vida em Cristo. A lição 6, a condição dos gentios sem Deus. Gentios, os povos que não são judeus, que não faz parte da igreja. Então, quem não é judeu e quem não é igreja, a Bíblia denomina de gentios, e éramos nós antes de termos aceitado a Jesus. Então a lição 6 vai falar sobre a condição dos gentios sem Deus. Lição 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Lição 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A igreja, ela foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, isto é, sobre os ensinamentos, as doutrinas que o Senhor Jesus Cristo deixou, passou para os apóstolos, e através dos apóstolos o Evangelho tem chegado até os confins da terra. Lição 9, o mistério da unidade revelada. Lição 10, a intercessão pelos Efésios. Veja que a oração é muito presente na carta aos Efésios. Lição 11, atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Aqui será uma ênfase ao fruto do Espírito, que é justamente o caráter de Cristo sendo implantado, sendo desenvolvido na vida dos servos de Deus. A lição 2, a conduta do crente em relação à família, o capítulo 5 de Efésios, iniciando a parte do capítulo 6, trata deste assunto tão importante que é a família, mostrando como deve ser o relacionamento em família, o relacionamento entre marido e esposa, relacionamento entre pais e filhos, e assim por diante. A lição 12, a conduta do crente em relação à família. E a lição 13, que é a última lição, a batalha espiritual e as armas do crente, baseada lá no capítulo 6, versículo 10 e seguir, da carta aos Efésios. Muito importante essa lição 13, onde trata da batalha espiritual
que o crente enfrenta, porém existe ali a armadura de Deus que possibilita o crente a ser vitorioso diante dessa batalha espiritual que é contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Então a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, a nossa luta não é contra seres humanos. Eu dizia ontem a um obreiro aqui na casa pastoral que o crente, humanamente falando, não pode ter ódio de ninguém, não é porque os nossos inimigos não são seres humanos, os nossos inimigos são inimigos do mundo espiritual, é o diabo e os demônios. Se a gente tiver algum ódio, é desse tipo de inimigo aí, né? Porém, no tocante aos seres humanos, diz a Bíblia que nós devemos amar os inimigos, orar pelos inimigos. Essa é a atitude de um verdadeiro crente. Então, ódio no coração do crente com relação ao seu próximo, isso não pode existir, isso é contraditório, né? Muito bem. Então, carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O textual: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Efésios 2, textual. Verdade prática: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Aí temos a leitura diária, né? Cada texto bíblico aí de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Temos aí a leitura diária, que fala segunda-feira sobre a conversa de Saulo, o caminho de Damasco. Terça, a visita de Paulo a Éfeso, por ocasião da terceira viagem missionária. Quarta, o encontro de Paulo com os 12 discípulos em Éfeso. Quinta, Paulo prega durante 3 meses na sinagoga de Éfeso. Sexta, Paulo demoeste na igreja e lembra dos 3 anos de ministério em Éfeso. Sábado, a prisão do vencilhado apóstolo em Roma serviu para que ele escrevesse a epístola aos Efésios. Eu destaquei essa leitura bíblica diária porque aí já mostra verdades importantes, interessantes, contidas na carta aos Efésios. Claro que aqui ele está na leitura diária falando da igreja de Éfeso, não na sua carta propriamente dita, mas lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, pois foi ali aonde o apóstolo Paulo fundou a igreja, e a leitura diária está mostrando pontos importantes que acontecem com a igreja de Éfeso. Pois a igreja de Éfeso, ela é uma igreja muito famosa na Bíblia, porque nós encontramos ela no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, que foi aí onde o apóstolo fundou a igreja, foi onde ela nasceu, foi no capítulo 19 de Atos, na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Já nos últimos instantes do ministério de Paulo, nas suas viagens missionárias, ele funda a igreja em Éfeso. Outras igrejas ele fundou na primeira viagem, na segunda viagem, porém a igreja de Éfeso, Éfeso é a cidade e Efésios são os moradores de Éfeso. Paulo fundou na sua terceira viagem missionária. Aí nós encontramos a carta, não é, aos Efésios, e nós encontramos lá em Apocalipse, capítulo 7, o Senhor Jesus envia carta às 7 igrejas lá da Ásia. E qual foi a primeira igreja? Éfeso, né? A igreja de Éfeso. Então veja que essa igreja ela é muito presente na Bíblia, né? Tanto o livro de Atos fala, tem uma carta, tem uma epístola que trata, que foi destinada aos irmãos de Éfeso, e Jesus mandou uma carta para a igreja que estava lá em Éfeso. Lembrando que a cidade de Éfeso ela já não existe, né? Porém o seu local geográfico, né, existe. Ela ficava localizada onde hoje é a atual Turquia, né? Então é importante a gente saber disso, porque a nossa igreja
ela está enviando uma família missionária para esse país, para a Turquia, né, na região onde um dia existiu a igreja de Éfeso e que hoje necessita de igreja, né? Interessante. Então é importante a gente saber disso, para que nós oremos pela Turquia, pois é um país que necessita ser alcançado pelo Evangelho, um país este que um dia foi berço do Evangelho, né? Então, queremos adiantar aqui para os irmãos que a lição de hoje, ela tem essa característica, esse perfil, é uma apresentação da carta aos Efésios. A partir do próximo domingo é que nós vamos entrar nos detalhes, né, que nós vamos nos focar em cada assunto, em cada ponto que a carta apresenta. Vamos citar aqui a leitura bíblica em classe, mas a gente não vamos ler para ganharmos tempo. Podemos ler, já que é curtinho, vamos ler, né? Está em Efésios, capítulo 1, versículo 1 ao 2, Atos 19, do 1 ao 7. É importante a gente fazer a leitura bíblica em classe, porque o capítulo 19 de Atos é muito importante ser frisado, porque foi aí onde começou a igreja de Éfeso, né? Então, Efésios 1 e 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Esse versículo é bem interessante. Nós já vamos adiantar. Primeiro, quem está destinando a carta aos Efésios é Paulo, né? E nós vamos ver no comentário da lição, é possível que não dê tempo, que quando Paulo aceitou Jesus, qual era o seu nome? Saulo. A primeira vez que Paulo aparece na Bíblia, ele aparece com esse nome Saulo, né? A palavra Saulo é um nome de origem hebraica, né? É o mesmo do nome Saul, né? Saul e Saulo é o mesmo nome. E segundo os historiadores, chegam a dizer que os seus pais colocaram o nome de Saulo porque ele era da tribo de Benjamim, que era a tribo do primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul. Então, em homenagem a Saul, os seus pais colocaram o seu nome de Saulo, que é o seu nome em hebreu, em hebraico. Porém, os irmãos sabem que Paulo ele era cidadão romano, certo? Então, o nome Paulo seria Saulo em latim, ok? Alguém chega a dizer que Jesus transformou Saulo em Paulo, né? Não é bem assim, certo? É o mesmo nome. Por exemplo, o nome Paulo, português, inglês, Paul, é assim? Pronto, está explicado, né? Saulo é Paulo em hebraico, né? E Paulo é Saulo em latim, não é isso? Louvado seja Deus. Então é importante sabermos disso. Ele diz que ele foi um apóstolo escolhido, chamado, levantado pela vontade de Deus. É muito importante quando um líder ele é levantado pela vontade de Deus. Existem muitos líderes que são levantados pelo homem, né? E isso pode ser um grande problema. Mas quando é pela vontade de Deus, é bênção, assim como foi o apóstolo Paulo, uma grande bênção para a igreja, para o mundo, né? A vida desse servo de Deus, pois depois de Jesus Cristo, né? Ele é a segunda pessoa mais influente do cristianismo. Louvado seja o nome do Senhor. Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. Santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. Glória a Deus. É importante atentarmos com esse detalhe. Vamos aqui para o versículo 2. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler Atos 19. E sucedeu que enquanto Paulo estava em Corinto, sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos, e disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos
juntos que haja Espírito Santo. Olha aí. Versículo 3: perguntou-lhes então: em que sois batizados então? Eles disseram: no batismo de João. Apenas eram batizados nas águas, né? Versículo 4: mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 6: e impondo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Olha aqui, meus irmãos, a doutrina pentecostal presente na vida da igreja de Éfeso, através do apóstolo Paulo, a experiência pentecostal chegou para aqueles irmãos. Eles já eram crentes, já eram batizados, já eram membros, mas precisavam ter essa experiência pentecostal, precisavam serem batizados com o Espírito Santo, e isso aconteceu ali na igreja de Éfeso. E diz que eram ao todo uns 12 varões. Glória a Deus. É importante os irmãos leiam o capítulo 19 de Atos. Ali existem pontos bem interessantes, Eu estava observando que ali praticamente, como eu já adiantei, foi já a coroa do ministério missionário do apóstolo Paulo, no sentido de implantar igrejas, pois depois que Paulo termina a terceira viagem missionária, ele regressa para Jerusalém, e ali em Jerusalém ele vai ser preso, e dali ele vai para Roma, vai ser realmente destinado a Roma, onde ali ele vai findar o seu ministério. E diz a Bíblia que nessa terceira viagem missionária de Paulo, ele alcançou toda aquela região, toda a Ásia foi alcançada com a pregação do Evangelho. Isso você encontra nesse capítulo 19 de Atos, e também vemos ali no capítulo 19 de Atos a forma tão extraordinária como o Senhor usou esse apóstolo, aonde por meio do lenço de Paulo os enfermos eram curados. Então realmente Éfeso foi a coroa do ministério do apóstolo Paulo, tanto que essa carta ela é conhecida como a rainha das epístolas, dado a esses detalhes e também dado aos pontos doutrinários tão profundos, tão interessantes que Paulo aborda nessa carta aos Efésios. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos entrar aqui na lição. A autoria é unânime, nós, os teólogos, os crentes, especialmente nós da linha pentecostal, defendemos unanimemente que o autor da carta aos Efésios é o apóstolo Paulo, Nós vemos que o subtópico 2 fala sobre a assinatura apostólica, porque o apóstolo Paulo, meus amados irmãos, ele era deficiente visual, Não sabemos em que momento essa deficiência visual alcançou a sua vida, mas houve ocasiões em que o apóstolo Paulo ele não podia escrever as cartas, ele usava alguém para escrever as cartas, dado a sua deficiência visual. Então, diz aqui que a assinatura da carta aos Efésios é do apóstolo Paulo, pois certamente essa carta é uma carta em que ele faz questão de mostrar que ela foi escrita aí pelo seu próprio punho, Diz aqui: nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica com Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentil. Outro detalhe relevante é a reivindicação da sua autoria apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido pelos homens. Então ele faz realmente questão de enfatizar que a carta aos Efésios
é de sua autoria, para fechar todas as brechas, para que não houvesse imagem de que fora outra pessoa que tivesse endereçado, destinado essa carta aos Efésios. Porque na verdade ele tem essa preocupação, porque naquele momento em que Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma, né? Essa carta aos Efésios é conhecida como Epístola da prisão, pois algumas cartas que o apóstolo Paulo enviou às igrejas, Paulo estava preso, entre elas Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Essas 4 cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, Paulo estava na prisão em Roma quando escreveu essas cartas. Inclusive a carta aos Efésios, ele escreveu muitos anos depois que ele saiu de Éfeso, ele foi para Jerusalém, passou um tempo em Jerusalém, depois foi para Roma, e lá de Roma, anos depois, ele escreve essa carta aos Efésios. Então aqui, subtópico 3, Epístolas da prisão. A data dessa carta, precisamente, ela foi escrita por volta aí dos anos 61 e 62 depois de Cristo, né? Durante aqueles anos em que Paulo estava preso ali em Roma. Então o ponto 1 fala sobre isso aí, autoria e data. O ponto 2 fala sobre destinatários, ele destinou essa carta à cidade de Éfeso, ali onde existia aquela igreja, os irmãos Efésios, que foram frutos do ministério do apóstolo Paulo, mostrando que Paulo ele não foi o único pastor daquela igreja, temos outros nomes que a própria Bíblia faz menção que foram pastores ali em Éfeso, pessoas como Timóteo, Apolo, Áquila, Priscila e o apóstolo João foram pastores da igreja de Éfeso. Foi na cidade de Éfeso aonde Paulo deteve a maior parte do seu ministério. Ele foi pastor daquela igreja pelo espaço aí de mais de 3 anos. Ele esteve ali à frente da igreja de Éfeso, pois segundo aqui a lição, esta cidade ela era uma metrópole, era uma cidade muito importante, dado ao turismo que existia naquela cidade, dado também ao estado de esporte, que acomodava ali muitas pessoas. Havia ali as corridas entre animais selvagens, como também entre homens e animais, e que ali existia um anfiteatro que era o maior anfiteatro do mundo, que tinha capacidade para acomodar 25 mil espectadores. Então a cidade de Éfeso era essa cidade muito importante, era uma metrópole, e certamente ali serviu de base missionária para o apóstolo Paulo, alcançar aquela região da Ásia com a pregação do Evangelho, Então, importante atentarmos para esse detalhe, que a cidade de Éfeso foi sede do ministério do apóstolo Paulo pelo espaço aí de mais de 3 anos. Vemos aqui que aquela cidade ela também era marcada pela religiosidade, inclusive o apóstolo Paulo ele foi confrontado, ele foi perseguido naquela cidade, porque o evangelho pregado através de Paulo em Éfeso trouxe um impacto muito grande para aquela cidade, onde muitas pessoas se converteram ao evangelho. As pessoas que eram envolvidas na idolatria, tanto na parte do comércio, os comerciantes que vendiam ídolos ali naquela cidade, eles estavam realmente enfrentando dificuldade por conta de que as pessoas que eram idólatras agora eram convertidas ao evangelho, e houve esse impacto, houve aí, podemos dizer, essa baixa aí na economia dessas pessoas que lidavam com
a fabricação de imagens de escultura, que viviam do comércio das imagens de escultura, dado a transformação que o Evangelho estava proporcionando na vida dos moradores de Éfeso. E um outro detalhe é que aqueles que viviam da magia, vamos usar aqui uma linguagem nossa, os feiticeiros, os macumbeiros, os terreiros de macumba que existia lá em Éfeso, foram fechados porque essa gente se converteu ao Evangelho, de maneira que foi algo poderoso o que Deus fez ali em Éfeso através do ministério deste servo de Deus, e vimos que isso realmente também causou uma certa perseguição, um certo mal-estar por parte especialmente das autoridades, de pessoas de influência que existiam naquela cidade, os comerciantes que viviam de idolatria, vendo que realmente os seus clientes já eram crentes, já não eram mais idólatras, louvado seja Deus. E a questão também da idolatria, pois existia ali a grande Diana dos Efésios, onde pessoas que eram idólatras haviam se convertido ao Evangelho, de maneira que o Evangelho trouxe esse impacto para a cidade de Éfeso, tirando os irmãos da idolatria, tirando os irmãos da feitiçaria, e consequentemente isso causou revolta. Mas vemos, meus irmãos, que é justamente a marca do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, aonde a igreja de Jesus Cristo está presente. Diz a Bíblia que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, as portas do inferno que existia ali em Éfeso, a porta da idolatria, a igreja triunfou sobre essa porta. A porta da feitiçaria também se fechou, de maneira que o Evangelho foi um Evangelho de triunfo, foi um Evangelho que realmente trouxe muitos benefícios, muitas vidas foram transformadas ali na cidade de Éfeso, mediante o poder do Evangelho, que segundo o apóstolo Paulo, Romanos 1,16, o Evangelho é poder de Deus e é salvação para todo aquele que crê. Então, a igreja em Éfeso, aí vemos a saudação epistolar que Paulo envia ali aos irmãos, isso por meio da carta. Primeiro ponto da carta inicia com a saudação do apóstolo Paulo aos irmãos ali em Éfeso. Então aí o ponto 2, que fala sobre os destinatários. E agora vamos aqui para o ponto 3, para a gente já partir aqui para a conclusão da nossa lição: propósito e mensagem. Vamos ver aqui o propósito e a mensagem da carta aos Efésios. Então, você que está aí na sua casa, que está acompanhando pela revista, então, ponto 3, propósito e mensagem. O propósito: aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Bendito seja o nome do Senhor. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e impedeira, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Glória a Jesus. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e gentios cristãos, enfatizados pelo plano universal da redenção para ambos. Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral.
Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Muito bem, aí vemos um dos propósitos de Paulo escrever essa carta aos Efésios. Vamos ver aqui a mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Primeira, Jesus Cristo, a cabeça. Segundo, a igreja, o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Efésios 1, versículo 3 ao 5. 2. A atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Ponto 3. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. De todos os povos o Senhor fez um. A igreja, que foi crentes que vieram do mundo gentílico e do mundo judaico, né? Então, vemos aí que essa é a temática 3. Temática 4, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Efésios 3, versículo 5. Temática 5, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito Santo, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Aí está essa temática baseada no capítulo 4, versículo 3, 30, do 3 ao 30 da carta aos Efésios, também capítulo 5 da carta aos Efésios, versículo 9, 18 e 19, e capítulo 6, versículo 18. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo, né? É a temática número 5, né? Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Muito bem, então aí basicamente é o que nós vamos estar estudando durante esses 3 meses com a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Hoje é apenas uma apresentação, né? A partir do próximo domingo nós vamos entrar aí nos detalhes, nos pormenores da carta aos Efésios. Concluindo, meus irmãos, aqui a nossa lição diz assim: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e de suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade, alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalha contra as forças das trevas. Meus amados irmãos, nós podemos trazer uma aplicação. É claro que temos muitas aplicações a extrair dessa apresentação da carta aos Efésios, mas eu quero concluir com uma. Veja que quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Efésios, qual era a situação do apóstolo Paulo? Paulo estava preso em Roma. Porém, veja que aquela prisão não conseguiu deter o ministério do apóstolo Paulo. Mesmo preso, né, a palavra de Deus, através daquele apóstolo, chega a esta cidade, chega a esta igreja, chega aos Efésios. Louvado seja o nome do Senhor. Que lição preciosa, irmãos, nós podemos realmente extrair aí da vida do apóstolo Paulo. Veja que realmente, apesar da igreja nesses dias atuais está enfrentando momentos difíceis, tem sido uma experiência difícil para nós, né? Não ter acesso aos cultos aqui em nosso templo. Porém, meus irmãos, veja que a obra de Deus não tem cessado, né? Essa pandemia, essas leis que as autoridades têm estabelecido de os templos ficarem fechados, não tem impedido a atuação da igreja, não tem
impedido que a palavra de Deus não venha a ser pregada. Veja que nessa manhã você está em sua casa, mas a palavra de Deus está chegando ao seu coração, está chegando ao seu lar. Louvado seja o nome do Senhor. De maneira que a nossa fé, ela deve estar realmente cada vez mais alicerçada no Senhor Jesus Cristo, pois veja a situação, né, que terminou os dias do apóstolo Paulo. Ele terminou o seu ministério preso e ali ele foi decapitado, mas como nós falamos aqui no culto da sexta-feira, a fé do apóstolo Paulo, ela se preservou, ela continuou firme no Senhor Jesus Cristo, porque o alvo do apóstolo Paulo era Jesus, o alvo do apóstolo Paulo era o céu. Nós não devemos, irmãos, temer as coisas que porventura já começam a sobrevir sobre nós aqui na terra, sabendo, meus irmãos, que de agora por diante tempos difíceis aqui nessa vida vão acontecer, mas nós temos esperança, irmãos. Nós temos já a nossa redenção, não é? Jesus disse: quando essas coisas estiverem acontecendo, olhai para cima e vede que a vossa redenção está próxima. Então veja que a nossa alma já foi redimida pelo sangue de Cristo. A igreja, ela já foi redimida pelo sangue de Cristo. Só falta recebermos a redenção do nosso corpo. O sangue de Cristo já nos redimiu. O nosso espírito, a nossa alma já está sarada, já está garantida. O Espírito Santo veio justamente para nos dar essa certeza de que em Cristo nós estamos seguros. As aflições, o que nós enfrentamos de adversidade é somente no tocante ao aspecto físico. Porém, a nossa saúde espiritual, a nossa vida espiritual, ela está segura, ela está garantida em Cristo. Então não há motivo, irmãos, para temermos, não há motivo para pânico. Nessas horas onde realmente o Senhor espera ver a nossa confiança, ver a nossa atitude. Diz a Bíblia que a nossa fé, ela é provada como fogo. Então as provações, situações como essa, vem aí como esse fogo para provar a nossa fé, mas diz a Bíblia que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então que o Senhor nos ajude, nos abençoe, que nós possamos dia após dia sermos mais e mais amantes do Senhor, mais e mais amantes da sua palavra. Quando essa tempestade passar, coloque um propósito no seu coração de ser um assíduo, fiel aluno da escola bíblica dominical, e certamente você verá o quanto a sua vida será beneficiada com a oportunidade que você der a ela de vir à escola dominical aprender a palavra de Deus. Então vamos nesse momento estar orando, encerrando a nossa escola bíblica em nome de Jesus, avisando aos irmãos que à noite temos culto online, às 7 horas da noite. O departamento de jovens ficará na responsabilidade de conduzir o culto. Terça-feira temos o culto da vitória. Os irmãos têm liberdade de vir orar na igreja. A gente não pode se reunir com as portas abertas, mas existe aí um decreto que dá essa liberdade dos irmãos poder vir orar, certo? Então os irmãos aproveitem cada oportunidade que tiver, vem aqui na igreja, sempre tem aqui alguém que está orando. Temos aqui o culto matutino, temos oração ao meio-dia, certo? E o tempo aqui sempre está à disposição para receber os irmãos a hora que vocês quiserem vir orar aqui na casa do Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe. No tocante à nossa cesta básica, que nós estamos aí para entregar uma irmã. Então, quem ainda tiver interesse de trazer, possivelmente hoje à tarde nós estaremos destinando essa cesta, Então nos procure enquanto há tempo. Depois, agora à tarde, creio que já vai ser entregue, tá certo? Então que o Senhor nos ajude, nos abençoe, que nós possamos estar convictos, estarmos esperançosos que logo as coisas voltarão ao normal, em nome de Jesus.
Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, damos graças por essa oportunidade, onde mais uma vez nos reunimos aqui na Tua casa. Ó Deus, graças te damos por mais uma escola dominical que temos logrado realizar. Ó Deus, cremos que esta manhã tem sido uma manhã de edificação espiritual para a nossa vida, pois a Tua palavra, Senhor, não volta para o Senhor vazia. Ó Deus, sabemos que ela é poderosa para nos nutrir espiritualmente, para nos trazer fortaleza, ânimo, edificação. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando, ajudando a Tua igreja diante desses dias difíceis que estamos passando. Meu Deus, que o Senhor venha trazer, ó Deus, a firmeza, o consolo, o alento, a alegria, a paz, a fortaleza. Que nenhum dos Teus servos desfaneça na fé, mas que a sua fé possa ser fortalecida, possa ser, meu Deus, consolidada, e que eles possam estar na Tua presença, servindo ao Senhor, meu Deus, ó Pai, com mais ânimo, com mais fervor, com mais alegria. Que haja, Senhor, em nossos corações um aproximamento, um acercamento da Tua presença. Que esses dias não venha ser motivo de a gente se desanimar, de a gente se afastar da Tua presença. Muito pelo contrário, que nós possamos aproveitar essas circunstâncias para estarmos, meu Deus, orando, nos humilhando, ó Deus, reconhecendo, ó Deus, o nosso estado de dependência do Senhor. Assim, meu Deus, dai-nos um dia de bênção, um dia de paz, um dia de vitória, uma semana que está se iniciando, meu Deus, que venha a ser uma semana de mudança. Sim, meu Deus, muitas coisas positivas o Senhor pode fazer acontecer durante essa semana. Tu podes, meu Deus, abrir portas, Tu podes, meu Deus, trazer mudança para este quadro que estamos enfrentando. Tu podes repreender esse mal, Tu podes deter a ação desse mal e trazer cura, Senhor, para as pessoas, trazer, meu Deus, a solução, ó Deus, um antídoto para que esse mal possa ser, ó Deus, vencido, possa ser banido, Senhor, e a nossa vida como nação possa voltar ao normal. Assim, meu Pai, nós rogamos a Tua bênção e te damos graças por essa oportunidade, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Aí na sua casa, curva a sua cabeça e receba a bênção. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre, amém, e a paz do Senhor.